Fala aí, pessoal. Estamos começando mais um vídeo do canal UAU 51. Dessa vez nós vemos aqui para falar sobre a IFFHS, né? Essa instituição alemã que publicou a atualização aí dos melhores clubes do mundo dentro da última década, né? Destacando aí a equipe do Grêmio como a melhor equipe brasileira da década. A gente vai estar aqui omitindo nossa opinião sobre isso e eu vou estar mostrando aqui algo que embasa a minha opinião. E o Joseph, ou o Josué, ou o José, vai estar fazendo parte aí e está omitindo essa opinião também sobre a melhor equipe da década. José, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre quem que é a melhor equipe da década? Qual que você acredita que é? Bom, obrigado novamente pela oportunidade, Will. Esse ranking vem dando o que falar nas últimas semanas, né? É claro que a gente leva muito para o lado do torcedor, gostaríamos que o Palmeiras estivesse numa melhor colocação, mas analisando o contexto como um todo, com certeza equipes como o Grêmio, Flamengo, até mesmo o Corinthians, que foi a única equipe dentro dessas citadas que conseguiu levantar o Mundial, que tem um peso muito grande, não é à toa que é a maior pontuação dentre todas essas, o que é justo, não é fácil ganhar um Mundial, né? À toa que foi o último a conquistar essa taça. A equipe do Grêmio, ela conquistou muitos estaduais, isso também deve ter interferido diretamente no critério. Conquistou também Copa do Brasil, conquistou Libertadores, não conseguiu o Mundial, bateu na trave, assim como a equipe do Palmeiras, mas eu acredito que o Palmeiras poderia ter tido um destaque um pouco melhor. Se você for analisar só a Copa do Brasil, nessa última década o Palmeiras conquistou 3. Foi a única equipe que conseguiu levantar 3 taças só nesse período de 10 anos, de 2011 até 2020. Então, isso faz muita diferença, sim. Conquistou também os 2 títulos brasileiros, que também faz uma grande diferença, além de recentemente ter conquistado a Taça Libertadores. É complicado quando você vai falar de pontuação, porque já é um critério pré-estabelecido, mas eu acredito que o Corinthians, estando nessa primeira colocação, de acordo com o ranking, né, acaba sendo muito por conta do Mundial, justamente por tudo que eles fizeram naquela temporada de 2012. Mas o Grêmio não pode ser descartado também, é uma equipe muito forte. Dos sul-americanos, eu destacaria a equipe do River, uma equipe que conseguiu levantar 2 Libertadores nos últimos 10 anos e chegou tão bem nessa competição, que a gente ainda considera a maior da América do Sul, faz muita diferença. Mas como também não conseguiu levantar o Mundial, isso também acabou interferindo diretamente nos números. William, ativa o seu microfone, por favor. Desculpa. A IFFHS, desculpa, pessoal, publicou, né, que 2 rankings, né? O da década e o do último ano, né? No da década, que a gente pode ver aqui, José, você está vendo a minha tela? Tá? Beleza. Mostra que o Grêmio, entre as equipes brasileiras, é a que melhor se destacou. E do último ano, o Palmeiras só ficou atrás do Bayern de Munique no ranking geral. Só para você ter uma ideia. Só que daí com isso a gente criou também aqui no canal o nosso próprio ranking e o nosso próprio critério. Por quê? Porque eu quis, entendeu? Porque a Gual quis, entendeu? Se a gente aqui na Gual é muito simples. Se a gente quer, a gente faz. Então, a gente cria o nosso próprio ranking, estabelece o nosso critério, nossas regras, só que o ranking, por enquanto, ele está limitado às equipes brasileiras. Até porque, como nós não temos ainda uma grande equipe aqui atuando, a gente faz tudo aqui, a gente faz a parte de iluminação, coleta de dados, grava, a gente até dança se for preciso aqui no canal, né? Então, assim,
a gente estabeleceu esse ranking e a gente vai estar mostrando e apresentando para vocês. Nesse ranking, infelizmente, me dói o coração em ver Corinthians e Flamengo na frente do Palmeiras. No ranking, a gente chama de Deca Ranking, igual 5-1. Eu vou estar mostrando para vocês e estar apresentando o critério. O critério é o seguinte: se o cara vai lá e ganha Mundial, o cara ganha 50 pontos. De bandeja, só 50. Se o cara vai lá e ganha Libertadores, ele ganha 30 pontos. Se ele ganha uma Recopa, ele ganha 25 pontos. Se ele ganhou a Sul-Americana, 20 pontos. A Supercopa, certo? Ele não pontua. Por quê? Porque como ele se chama Deca Ranking, a Supercopa do Brasil, ela só aconteceu na última edição de 2019 e 2020. E aí teria uma pontuação aí para o Flamengo. Eu teria que considerar as competições que não ocorreram de campeões brasileiros e campeões da Copa do Brasil de 2011 a 2018. E a gente não tem esses resultados para poder pontuar e ser justo. A Supercopa ela só vai ter uma pontuação a partir da quinta edição. Quando ela tiver 5 edições concluídas, eu acho justo colocar uma pontuação para a Supercopa, ou seja, só em 2025. Seguindo aqui o raciocínio, o Campeonato Brasileiro vale 15 pontos. Por quê? Porque a Gual quis. Copa do Brasil, 10 pontos e o estadual, 5 pontos. Talvez a gente mude um pouquinho nesse critério aí, da pontuação. Inicialmente é essa, e mesmo que a gente mude essa pontuação, alguma coisa não vai alterar a posição, porque isso é matemática básica. Isso não vai mudar o que está ali, né? E o que faz do Corinthians estar assumindo a primeira posição, é justamente o Mundial, que ganhou 50 pontos. Só que o interessante é que o ranking ele muda todo ano e que ele vai valer só durante 10 anos. Ou seja, o Santos, que conquistou os títulos lá da Libertadores de 2011, no próximo ano essa pontuação já não vale. Assim como a Libertadores do Internacional de 2010 também não está contando nesse ranking. Por isso, justifica o Internacional estar na 10ª posição. E aí eu vou estar mapeando aqui com você, José, e mostrando agora rapidamente o porquê da posição de cada um. Aí, se você quiser estar narrando isso daí para nós, você pode estar narrando. Você consegue enxergar bem visualmente? Ou está muito pequeno? Eu posso aumentar. Sim, estou conseguindo enxergar. O Corinthians está na primeira posição e a gente fecha o ranking com o Botafogo em 14º, é isso mesmo? Isso, vamos lá. Então, por que o Corinthians está na primeira posição, José? Vamos lá, vamos contar os títulos aí. Bom, seguindo a ordem, tivemos o Mundial em 2012. O Corinthians realmente venceu aquela disputa frente ao Chelsea, fez uma grande diferença nessa pontuação. Nesse mesmo ano, conquistou a Libertadores em cima do Boca Juniors. Só um momento. No ano... Tudo bem. Para bem. facilitar o raciocínio aqui. Agora sim, agora dá para saber os anos. O que justifica o Corinthians estar em primeiro? Do Corinthians. Aí, agora dá para ver. Só o Corinthians, eu isolei aqui. Pronto. Então, além do título da Libertadores e do Mundial, conquistado em 2012, no ano seguinte também teve o título da Recopa. Então, olha só como é legal você conquistar uma taça como a Libertadores. Além dela disponibilizar essa vaga para o time sul-americano a disputar o Mundial, que é um título sensacional, grandioso, você ainda no ano seguinte, além de ter a vaga assegurada para a próxima Libertadores, você também já disputa mais uma taça, que é exatamente a Recopa, também conquistada pela equipe do Corinthians. Sobre o brasileiro, conquistou 3 títulos, é algo muito expressivo, é o único brasileiro dentro dessa década a ter conquistado exatamente essa quantidade, tanto em 2011 naquela equipe do Tite, que deu a vaga justamente para a Libertadores do ano seguinte, no ano de 2015 e também no ano de 2017.
além de ter conquistado os estaduais 2013, 2017, 2018 e 2019. Então, um time que conquista o estadual de maneira consecutiva 3 vezes, realmente tem que respeitar. O Corinthians ainda é o maior campeão estadual. Perfeito. Seguindo aí, a segunda posição é o Flamengo, que justifica foi a campanha, né? Sim. Se a gente for pensar só em estadual, 2011, 2014, 2017, 2019 e 2020, também é o atual tricampeão do Campeonato Carioca. Isso faz uma diferença bem considerável. Isso mostra realmente que o Flamengo vem dominando o Campeonato Carioca e as equipes não estão conseguindo igualar tecnicamente, também na questão financeira, toda a estrutura e todo o suporte que o Flamengo oferece. Copa do Brasil, a última conquista foi no ano de 2013, em cima do Atlético Paranaense. Brasileiro é o atual bicampeão, também mostra a força nos últimos anos da equipe carioca. Conquistou a Recopa no ano passado, no ano de 2020, justamente por ter conquistado a Libertadores em 2019. Desses títulos, comparado à equipe do Corinthians, o Flamengo só não tem exatamente a conquista do Mundial, que é exatamente o fator primordial para a equipe alvinegra. O Palmeiras ocupa aí a terceira posição. Palmeiras também destaque, conforme eu já tinha dito, justamente na Copa do Brasil. Copa do Brasil conquistou 3 na última década, em 2012, 2015 e também conquistou agora em cima do Grêmio na temporada 2020 e 2021. Sobre a Libertadores também tivemos a conquista atual, em cima da equipe do Santos. E falando sobre estadual, esse também acaba sendo um peso. Enquanto o Corinthians já tem 4 títulos só nessa década, o Palmeiras só tem 1. O último estadual foi conquistado em 2008, e aí ficamos alguns anos, 12 anos aí de jejum, até conquistar esse Campeonato Paulista justamente em cima da equipe do Corinthians, que é a maior vencedora da competição. Então o Palmeiras ele pode melhorar esses números, essa é a tendência, justamente com o Flamengo, até mesmo com o Atlético Mineiro, que são as equipes que vêm se reforçando, que vêm fazendo uma gestão mais interessante. Então, para os próximos 10 anos, talvez quando a gente fizer esse balanço em 2030, 2031, a gente vai perceber a disparidade desses times, justamente por conta desses investimentos. A tendência é que eles conquistem muito mais títulos em relação às outras equipes. Isso aí. Vamos ver o quarto colocado desse ranking. O Atlético Mineiro na frente do Grêmio. Vou selecionar só as duas equipes, Atlético e Grêmio, que a gente conversando em off, houve aí uma discordância, né, José? Se você for analisar as duas equipes, elas têm alguns títulos bem semelhantes, né, que é exatamente a Taça Libertadores. O Atlético fez uma campanha impressionante em 2013, foi campeão naquela oportunidade, não fez um bom Mundial, nem passou da semifinal, né, foi eliminada lá pelo Raja Casablanca, e conseguiu manter uma base, né, para aquela competição, mas infelizmente não conseguiu um desempenho tão satisfatório assim. Dentro desse intervalo, os dois também não conseguiram títulos do Campeonato Brasileiro, já são aí alguns anos, principalmente o Atlético Mineiro, de bastante jejum. Conquistaram a Copa do Brasil, né, o Grêmio conquistou até mais do que o Atlético Mineiro, e vem exatamente tendo destaque nos estaduais. Em termos de estaduais, não tenho o que falar, realmente as duas equipes elas vêm mostrando um desempenho bem bacana, muito pela queda do Cruzeiro, do lado do Campeonato Mineiro, e também com a queda para a Série B do Internacional no Campeonato Brasileiro. Isso acabou interferindo diretamente nesse processo. Mas as duas equipes, elas nos últimos 10 anos realmente vem mostrando um desempenho fora da curva,
principalmente nessas competições que a gente citou, mas ainda falta exatamente o Mundial e também uma conquista em termos de Campeonato Brasileiro. Mas aí é uma escolha, uma estratégia do clube, assim como o Cruzeiro acabou priorizando competições de mata-mata, não é à toa que nessa última década conquistou também muitos títulos da Copa do Brasil, se eu não me engano foram 2 títulos, e aí eles acabam abrindo mão de competições de pontos corridos, que é exatamente o caso do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que a tendência é que o Atlético aumente ainda mais a vantagem em cima da equipe do Grêmio, justamente por todo o investimento que vem fazendo, trouxeram vários jogadores de expressão, agora também com a chegada do Cuca, estão fazendo uma arena justamente para comportar melhor a sua torcida, isso consequentemente vai aumentar o número de sócio-torcedores, então eu acredito que a equipe do Galo, a instituição de maneira geral, ela vai evoluir bastante. Eu acredito que nos próximos 10 anos a equipe do Atlético, junto com o Palmeiras e o Flamengo, serão os grandes destaques desses próximos 10 anos. Sim, só fazendo uma comparação bem rápida aqui, a equipe do Cruzeiro, por exemplo, ela conquistou 4 estaduais, a equipe do Grêmio 3, e a do Atlético conquistou 5, o que justifica o Atlético Mineiro assumir uma posição um pouco acima da equipe do Grêmio e do Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro conquistou 2 Copas do Brasil, a equipe do Grêmio 1 e a equipe do Atlético 1 nesses últimos 10 anos. A equipe do Cruzeiro conquistou 2 brasileiros. Do Grêmio não conquistou nenhum brasileiro. Do Atlético também nenhum. A equipe do Grêmio conquistou uma Recopa e uma Libertadores. E a do Galo também uma Recopa e uma Libertadores. Então, o que justifica realmente essa mudança aqui na posição e colocar o Galo à frente do Grêmio é o estadual. E o Cruzeiro, por não ter conquistado uma competição como a Libertadores, deixa ele em desvantagem as 2 outras equipes. Continuando aqui, o Santos acima do Cruzeiro. Também. E justifica exatamente o que você falou. A equipe do Santos tem ao seu favor justamente a questão da conquista da Libertadores em 2011. Aí a gente nem considerou a Copa do Brasil conquistada um ano antes, né, que foi em 2010. Então, apesar de também não ter conquistado o Mundial, diferente do que aconteceu com a equipe do Corinthians, a equipe do Santos tem essa expressão internacional. Também conquistou muitos títulos estaduais. Se eu não me engano, também foi tricampeão, assim como o Corinthians. É verdade, verdade. Então, no início da década, o Santos conseguiu uma sequência muito grande de estaduais, né? Ainda tinha o Paulo Henrique Ganso, o Neymar, depois o Robinho, o André, enfim, conseguiu uma sequência muito interessante de títulos. Mas pensando em campeonato brasileiro, o Santos também já tem aí alguns anos sem levantar essa taça. Isso vai acarretar aí, se não conquistar títulos agora esse ano, em 10 anos de seca, né, de títulos também, porque foi aquela época vitoriosa de 2011, né, com a equipe que tinha Neymar, Ganso, grandes nomes aí do futebol mundial, e agora já vem há um bom tempo aí sem levantar títulos de expressão a equipe do Santos. Então, o último título, inclusive, foi no ano de 2016, conquistou aquele Paulistão em cima do Audax. Coisa que não é muito grande. Sim, o Paulistão, por alguns anos, se tornou a principal competição da equipe do Santos, né? Surgiram até algumas brincadeiras, né, em relação a isso, porque não conseguia ter o mesmo desempenho em competições maiores, como o próprio Campeonato Brasileiro, ou até mesmo a Libertadores. Mas o Santos ele vem surpreendendo principalmente com a base, né, fazendo essa mescla dos jogadores da base e também com jogadores mais experientes. Não é à toa que fez a última final da Libertadores contra a equipe do Palmeiras e deu muito trabalho. Jogou até melhor a final, mas a equipe alviverde levantou essa taça. Então, o que você falou faz sentido. Se o Santos continuar nesse ritmo, sem conquistar títulos brasileiros, dependendo exclusivamente do estadual, a tendência é que daqui 10 anos, quando a gente fizer essa análise de novo, a posição do Santos esteja ainda mais abaixo.
E o interessante é que abaixo agora do Santos e Cruzeiro, aí a gente já acha umas outras duas equipes interessantes aqui para a gente analisar, que é a equipe do Atlético Paranaense e a equipe da Chapecoense, que conquistaram um título de muita importância, que foi a Sul-Americana nesses últimos 10 anos, colocando eles dentro daquele grupo dos grandes 12 do Brasil, né? Justamente. O Atlético Paranaense já há algum tempo vem demonstrando, não somente dentro de campo, mas na parte estrutural, na questão da gestão mesmo, toda a sua competência, toda a sua visão diferenciada, essa visão mais moderna de clube, digamos assim, com aumento de sócio torcedor, investindo na sua arena, trazendo realmente uma equipe mais forte nas competições. Já tem alguns anos que o Atlético Paranaense utiliza aquela estratégia de colocar os jogadores da base, os juniores, na competição estadual, e aí sim, quando chegar na semifinal e na grande final, aí sim utilizar os outros atletas. É algo inovador, que dá ritmo de jogo e também valoriza o produto que você tem exatamente na base, e também vem conquistando títulos de expressão. Você conquistar um título exatamente como a Sul-Americana, que por muitos anos foi desprezado pelos times brasileiros, exatamente porque não dava essa vaga para a Libertadores da América. Depois da conquista do Internacional, os times brasileiros vêm entendendo essa competição como algo importante, sim. Tirando a Libertadores, que é a principal, das competições continentais, aliás, sul-americanas, a Sul-Americana ela é exatamente a segunda competição mais importante. Então, isso faz diferença, sim, no currículo, acaba te dando uma vaga para a Recopa, que é mais um título que você pode levantar no ano seguinte, além de trazer receita para o clube, acaba colocando o clube na história de uma vez por todas. A Chapecoense conquistou também a Sul-Americana, né? Infelizmente não tivemos a partida oficial por conta daquela tragédia que aconteceu em 2016, e aí a Chapecoense acabou conquistando por conta desse acordo de cavalheiros em cima da equipe do Atlético Nacional. A equipe da Chapecoense aí e do Atlético Paranaense à frente do Internacional, mais uma vez justificando, o ranking é de 10 anos, avaliando, né? Porque vão querer falar assim, mas o Internacional conquistou em 2010 a Libertadores, só que já não vale mais nesse ranking. A equipe do Internacional também vem aí de uma década muito difícil, conquistando, empilhou títulos, mas títulos só estaduais, como o ranking fala, né? 5 pontos para cada estadual, então soma-se aí 30 pontos para a equipe do Internacional, justificando estar atrás de Atlético Paranaense e Chapecoense, que conquistaram a Sul-Americana, e a equipe do Atlético Paranaense ainda conquistou uma Copa do Brasil. Seguindo aqui, agora vamos falar da equipe do Fluminense. Vamos selecionar aqui, equipe Fluminense, São Paulo, Vasco e Botafogo, todos de uma vez só. Os piores do ranking. Esse aqui é o Deca Z4. O Fluminense também ele começou, né, a década bem, né, no ano de 2012, 2011. Deixa eu só confirmar. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 e depois foi campeão em 2012. O título do brasileiro de 2010 não entra nesse ranking, né? Mas o de 2012 já foi contabilizado. O que justifica o Fluminense estar à frente de São Paulo, Vasco e Botafogo. O São Paulo aí, a campanha mais pífia, né? Mesmo conquistando a Sul-Americana, não conquistou nenhum estadual. Na verdade, está na mesma posição que o Fluminense, né? Fluminense, Vasco. Olha só, a gente compara o São Paulo ao Vasco na década. Sim, isso mostra exatamente a seca de títulos da equipe do São Paulo. A gente citou o Santos, que conquistou o último título em 2016. A seca do São Paulo é ainda maior. Se você for pensar só em título estadual, o último título do São Paulo aconteceu em 2005. Então, já vamos aí para 16 anos de seca. E o último título mesmo, de fato, oficial, foi em 2012.
em cima da equipe do Tigre, a equipe argentina, naquele jogo lá que a equipe argentina nem voltou para o segundo tempo, e o São Paulo acabou se sagrando campeão da Taça Sul-Americana. Então, de 2012 para cá, o São Paulo não conquistou mais nada. Esses 20 pontos que você citou é exatamente dessa competição. O Fluminense ainda tem a seu favor ter conquistado o Campeonato Brasileiro, exatamente em 2012, e também conquistou um estadual dentro desse intervalo. A equipe do Vasco, o único título de expressão foi a Copa do Brasil exatamente no ano de 2011, que fez aquela final em cima do Coritiba. Então, tirando isso, você não teve grandes atuações do Vasco. Conseguiu ainda fazer aquela quarta de final em cima do Corinthians, né? Teve a possibilidade de avançar na Libertadores, naquela defesa do Cássio, espetacular em cima do Diego Souza. Era a grande oportunidade do Vasco, que tinha um elenco muito interessante. Eles conseguiram manter a base de 2011, que foi campeã da Copa do Brasil, e em 2012 chegaram muito bem na Taça Libertadores. Mas desde então, vem enfrentando muitas dificuldades, principalmente no Campeonato Brasileiro. Nem à toa que nos últimos 10 anos o Vasco já foi rebaixado pelo menos 2 vezes, se eu não me engano. É uma quantidade muito alta para um time de expressão, justamente como o Vasco da Gama. Se você pegar esse mesmo ranking do ano 2000 até 2009, por exemplo, você vai ver que a posição do Vasco é completamente diferente, porque foi um período de 10 anos onde o Vasco conquistou muitas taças e conseguiu exatamente trazer muita alegria aos seus torcedores. Já nesses últimos 10 anos, infelizmente, não é isso que a gente vem acompanhando. Assim como o São Paulo, né? Se a gente pegar esse de 2000 para 2009, 2010, né? São Paulo seria o líder do ranking, com certeza, né? Com o tricampeonato brasileiro, Mundial de Clubes, Libertadores. Ele estaria disparado na frente de qualquer equipe, até mesmo uma pontuação, acho que até superior à do Corinthians desse ranking aqui, né? É até interessante eu fazer esse ranking aí, mas vai ficar para a próxima. Então era isso que eu queria estar apresentando para vocês, justificando aí o porquê da minha discordância do Grêmio como a principal equipe aí desses 10 anos. Mas o José também pode ficar livre para dar a sua opinião, se você discorda do Grêmio ou não, como melhor equipe da década, e na sua opinião, qual que seria? Bom, só para a gente finalizar, falando primeiro sobre o Botafogo, que foi a equipe que a gente não citou, o Botafogo ele acumula 10 pontos, só conquistou 2 títulos estaduais dentro desse período, também não vem fazendo grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. Acredito que a última grande competição, o último grande feito do Botafogo foi chegar exatamente nas quartas de final da Libertadores de 2017, que naquele ano teve o Grêmio como campeão, mas a partida mais difícil, o confronto mais difícil da equipe do Grêmio foi exatamente contra o Botafogo, onde o Grêmio só se classificou marcando o gol na arena do Grêmio na partida de volta, ganhou de 1-0, né? Mas foi um confronto muito difícil, muito equilibrado. Naquela oportunidade, a equipe do Botafogo fez uma bela campanha. Na época ainda tinha o treinador, o Jair Ventura. Foi uma grande surpresa, mas infelizmente, de maneira geral, o Botafogo vem decepcionando. Não é à toa que nessa temporada vai jogar a Série B, junto também com a equipe do Vasco da Gama. Sobre a lista, se a gente for considerar exatamente desempenho, principalmente internacional, é natural que o Grêmio esteja exatamente nas primeiras posições. Vamos aguardar os próximos anos, principalmente os primeiros 5 anos, para a gente entender como é que vai ficar esse quadro, se realmente a equipe do Grêmio, Flamengo, Palmeiras e a equipe do Atlético Mineiro vão continuar liderando esse ranking, ou se nós teremos algum tipo de surpresa. Eu não acredito que o Corinthians vai conseguir manter esse mesmo ritmo, que vai conseguir ter esses anos de glória, como conquistou Libertadores, Mundial, até mesmo o Campeonato Brasileiro. Não dá para descartar o Corinthians nos estaduais, não é à toa que é o maior campeão, sempre vai beliscar uma taça ou outra, mas Começou muito bem o estadual agora, né? Mesmo com sim, com uma equipe certeza. bem inferior. Ontem
foi para os pênaltis contra a equipe do Retrô, né, uma equipe de Série D, e de vez em quando vão aparecer surpresas mesmo na Copa do Brasil, muito nessa primeira fase. Depois das oitavas que já entram as equipes que jogam a Libertadores, é muito difícil você imaginar uma grande surpresa, mas tanto no estadual quanto na Copa do Brasil, eu acho que essas são as maiores chances de títulos para a equipe do Corinthians. E vamos aguardar para que a gente tenha boas surpresas também, como o RB Bragantino, que vai disputar a Sul-Americana, com certeza vai beliscar algum título aí nas próximas temporadas. Torcer também para a equipe da Chapecoense, que ela possa se estabilizar na Série A, já vem demonstrando que é a melhor equipe de Santa Catarina, não é à toa que vem conquistando muitos títulos estaduais. E vamos torcer também para equipes como o Cuiabá, que estão chegando aí pela primeira vez na Série A, para que essas equipes possam chegar não somente como surpresas, mas que elas possam ficar bastante tempo aí nas principais competições, até para que a gente possa fugir daquele número, né, de 10, 12 equipes dentro do Campeonato Brasileiro, que a gente possa realmente ter um campeonato com 20 equipes muito fortes e a gente não possa cravar quem é que vai cair, quem é que vai para a Libertadores, que possa ser uma competição muito interessante nessas próximas temporadas. É isso aí. Fique aqui meus agradecimentos a todos vocês, a você também, José. Era isso que a gente queria apresentar. E suas considerações finais, José? Obrigado novamente pelo convite, por essa oportunidade. Esperamos que a gente tenha uma ótima temporada nesse ano de 2021, tanto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Libertadores, e também vamos acompanhar aí a Champions League, que também já está chegando na sua reta final. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos.